No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete 60. o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Alô, alô, está começando mais um Não é o Fim do Mundo, o seu podcast em tempos de apocalipse climático, existencial e todos os outros. Aqui, Joalac, e do outro lado da linha está minha best, Nina Lemos. Oi, Nina. Olá, Jô. Estamos aqui nessa ressaca do Congresso Nacional e é louco, né? Porque no último episódio, que parece que faz, sei lá, um ano, é só uma semana, você estava comemorando na Cinelândia a condenação do Bolsonaro. E agora, como é que está esse mood? Agora esse mood tá de revolta, ódio, cansaço de ser brasileiro. Cansa, né? Ser brasileiro cansa, né, Nina? Tem muito acontecimento, gente. É muito acontecimento por dia. O que é isso, gente? Não dá. Né? As pessoas estavam na rua celebrando, cantando, né? Cantando música da Beth Carvalho. Aí agora está todo mundo em próprio momento apocalipse do ódio por causa do Congresso Nacional. A gente foi direto do amanhã vai ser outro dia. Para que país é esse? E é muito doido que ainda tem um fuso horário louco, que esse Congresso bizarro, eles votam coisas madrugada dentro, justamente para conseguir manipular ou aprovar as coisas longe do noticiário, né? E aí, dependendo do seu esquema e do seu relógio biológico, você pode acordar e dormir cedo e acordar no inferno, né? A gente está falando, obviamente, da PEC da bandidagem, que foi aprovada essa semana, e na calada aí da noite, eles botaram urgência no projeto da anistia, né, que é para passar na frente de todos e ser votado logo. Jô, você está bem por dentro e está bem pistola, né? Você está super pistola. Ontem você passou o dia inteiro muito pistola com a PEC da bandidagem. Então, me explica aí, você que está mais por dentro, o que é esse horror. Você me falou, quando você foi me explicar um pouco o que era, que é tipo assim, eu matei uma pessoa, aí se eu for deputado, beleza, eu ter matado alguém, não vai pegar nada para mim, se eu estiver de boa com meus camaradas. É isso? Em alguns casos, apenas se tiver prisão em flagrante, senão é como se eles ficassem blindados de tudo, eles só vão ser presos ou autuados ou investigados se os próprios congressistas deixarem. E aí, o que acontece? Eles ainda tinham perdido na votação o voto secreto, né? Mas eles conseguiram reverter rasgando os regimentos e alegaram que na hora que eles perderam a votação tinha muita gente dormindo ali na votação porque era de madrugada. Então agora eles podem simplesmente salvar e impedir que os deputados sejam investigados e julgados pelo voto secreto. Você nunca vai saber qual foi o deputado que permitiu essa loucura. E eu estava pesquisando sobre esse assunto e eu vi um dado que era sobre quantos pedidos de envio ao STF de processos parlamentares foram arquivados ou ignorados, e são mais de 200 entre 1988 e 2001, isso do que a gente sabe, né? E aí eu fui ler as histórias, era uma loucura. Tipo assim, o nível de coisa que para eles não tinha o menor problema. Um deputado acusado de matar um caminhoneiro que havia estacionado um veículo em frente à casa dele. Um outro deputado acusado de comandar um grupo de extermínio e participar de organização criminosa no Acre. Um outro deputado que ia ser investigado por tentativa de homicídio contra um governador. Tudo isso foi arquivado. De uma maneira mais. Só uma explicação rápida. Como é que era antes e como é que fica agora? Eles querem ser o próprio poder judiciário, né? Eles querem ser eles mesmos que vão julgar os seus pares. O judiciário deles alegando que isso protege de alguma forma a atividade parlamentar, né? Na cabeça deles, como se eles fossem os perseguidos e que eles estão sendo processados por pura perseguição política. E hoje estourou a coisa lá daquele
Rueda, que você viu essa notícia dos aviões do PCC? Que Não. esse deputado começou a ser investigado porque todos os milhões de aviões que ele tem, que já é uma coisa estranhíssima, da fortuna que essa galera vai acumulando, estavam sendo usados pelo PCC, e agora esse cara já veio falar que, na verdade, é o Antônio Rueda, presidente da União Brasil. Ele começou a falar que, na verdade, tudo não passa de uma perseguição política. É muito louco, né? Porque você falou que o cara tem vários aviões, às vezes a gente fica na pauta do clima aqui, né? Olha, sua pegada de carbono, se você usar avião. E a gente está num nível aqui tão mais baixo da escória, que a gente está falando de avião operado por empresas de voos do PCC. Um deputado ligado ao PCC, gente. Ao crime organizado. Assim, né? Tipo assim, o bagulho da camada de ozônio para o Brasil de hoje, ele fica muito inocente, né? Parece que é um universo paralelo. Parece que é um universo paralelo. E é muito doido porque a gente fala muito sobre como as milícias, como as milícias elas saem dessa coisa da criminalidade apenas e elas tomam conta dos lugares, né? Então, a coisa da milícia é porque vai ter milícia também nas empresas, nas estatais, no parlamento, né? É uma coisa como se o poder do crime, ele extrapolasse o crime em si, como se fosse criando tentáculos que vai envolvendo todo o próprio sistema, né, político ou empresarial, e a gente está vendo muito isso, né? Teve 2 semanas atrás, ou sei lá, em algum momento que a gente nem sabe mais, graças a essa confusão mental que o Brasil nos faz a gente sofrer, né? A coisa das fintechs sendo usadas, né, para lavagem de dinheiro do crime, né? Você vê que está ali tudo espalhado. E essa PEC da blindagem é mais um passo para ser um grande negócio para qualquer criminoso ser um político, porque é o melhor negócio do mundo, porque ele não vai ser julgado, né? Vai estar lá livre. E Jô, você botou no roteiro aqui uma seguinte expressão: caetanização da política. Eu não entendi direito, e aí eu queria que você explicasse. Começa assim, vou ler o que você escreveu. Adoramos o Caetano. Beijo, Caetano. Por sinal, se alguém puder mandar esse podcast pro Caetano, eu adoraria que ele ouvisse, né, Jô? Ia ser mó legal. Sim, a gente adoraria, Caetano. Mas desenvolva o seu conceito, Jô. É porque, Caetano, eu acho que a gente vive um momento político que é claro que, como a gente já falou aqui, preferiríamos estar falando sobre árvores, né? Citando aquele maravilhoso documentário que você me indicou. Mas a gente vive um momento político super grave, né? A gente fala isso bastante, não é só no Brasil. A Nina, né, você está sempre trazendo aqui essa visão da Europa e a gente vai percebendo, né, como é um movimento global, né? Dessa coisa da extrema-direita, e mesmo a gente tendo conseguido sobreviver ao governo Bolsonaro, a gente sabe que a gente está numa situação super difícil, a gente sofreu um golpe no início do governo, é um governo que ele precisa de fazer altas concessões e até ter no seu governo partidos que a gente acha bizarro, né? Mas é uma situação difícil, né? A gente sabe que é uma situação difícil. Só que eu acho que a gente chegou num grau de apatia política, que a gente vai vendo as coisas e deixando passar, ou só vai lá e reclama no seu zap com seus amigos e não consegue fazer nenhum movimento que você coloque seu corpo em movimento para uma luta que não precisa ser partidária, né? Mas que você se movimenta e que fica todo mundo numa apatia. E aí, quando o Caetano, né, vira e surta, gente, vamos pra rua, parece quase como se eles tirassem a pessoa de um transe, entendeu? E assim, eu fico muito impressionada. E isso não claro que isso não é contra o Caetano, e sim a favor, né? Mas eu acho muito curioso, porque assim, no 7 de setembro, a gente estava na rua contra a anistia. Era pouca gente, mas né, se qualquer pessoa olhasse para a situação política do Brasil, visse que isso está no horizonte, não é uma coisa surpreendente, né? Essa coisa estava rolando no Congresso.
e falasse, porra, mano, estão querendo dar anistia para esses golpistas. Mas as pessoas, elas não se mobilizam. Elas vão se mobilizar quando uma grande voz, o Caetano, ou a Anitta, ou alguém, vá lá e tome a frente, entendeu? Eu acho essa caetanização bizarra, entendeu? E vira um surto, porque parece que todo mundo que estava lá sem fazer porra nenhuma, né? E de repente parece que, tipo assim, começa a falar a maior chatice do mundo. Se fosse na França, estariam queimando carros, né? As pessoas sabem falar isso. E assim que passar isso, parece que realmente as pessoas vão voltar para o seu estado de hibernação cidadã e só vão sair de novo quando o Caetano falar, gente. Não é possível. Deixa eu fazer uma parte aqui. A Jo, ela é uma super ativista. Ela tem um comitê chamado Comitê Alegria. Ela é filiada ao PT. Ela, de fato, ela faz política de rua, assim, vai virar voto na Central. Coisas que eu não faço, não sou filiada a partido nenhum. Eu também nem moro no Brasil. Mas então a Jo tem essa revolta, porque ela está sempre na rua, de fato, muito. E as pessoas no Rio, principalmente, Rio de Janeiro, não vão. Né? E isso, inclusive, estamos falando dos nossos amigos, né? A maioria deles, inclusive, que o Rio é muito apático, né? E tem mesmo, e é muito louco, eu acho, Jô, porque tem essa coisa no Brasil que eu acho muito ruim, que é essa coisa de cultura de celebridade, sabe? Sim. Que, porra, foda-se a Anitta, cara. Não é possível que politicamente você precise da Anitta. Do Caetano, eu até entendo, e não é nada contra a Anitta, não sou fã da Anitta, não ouço a música, é chato. Mas assim, o Caetano tem 82 anos, é um cara foda, que foi exilado, né? Enfim, tem uma história política, de envolvimento político muito importante. Ele é muito importante para a história do Brasil politicamente. Então a gente tem que ouvir o Caetano, sim. Agora, você não tem que ouvir a Anitta, né? Você precisa da Anitta para falar para você politicamente? Você não é capaz de formar seu pensamento? Você precisa da Anitta te mandar ir para a rua? Aí eu acho realmente muito ridículo. Muito ridículo. E mesmo o Caetano, apesar dele ser um gênio, né, uma pessoa inteligentíssima e uma pessoa historicamente importantíssima para o Brasil, ele também não é um deus, né? Porque tem aquela icônica foto cafona, Bretas, estamos com você, lembra? E, gente, você falou nisso, olha o que entrou agora, 2 minutos. Quem postou, Nina? Anitta. Acabou de postar. Ai, Jô. Foi você, que preguiça. Nina. Ai, meu Deus, será que a gente... Foi você. Ai, meu Deus, será que a gente vai ser cancelada por Anitters? Não, a gente não chega no fandom da Anitta, não, né? Não vamos chegar, não. Gente, não mandem pro fandom da Anitta, que a gente já tá com bastante problema. Sim, não quer mas eu acho que foi você, porque você começou a falar menos de 2 minutos atrás. Entrou agora, 2 minutos. Legal a Anitta postar e tal. O que eu acho ruim é as pessoas dependerem da Anitta, né, gente, para ter uma consciência política. Aí é deprimente. A gente sabe que a extrema-direita está aqui violentíssima no Brasil. Então, assim, de alguma forma, isso tem que mover qualquer pessoa em alguma direção. E eu acho que a gente criou muito uma coisa de, tipo assim, não quero falar sobre isso... Quando der merda, a gente vê, entendeu? É muito impressionante. Mas aí eu acho que tem o pensamento mágico, né? Tem um pensamento mágico também, que eu acho muito danoso. Eu já estou muito falando mal do Brasil, mas no episódio passado a gente estava falando bem, então fica equilibrado. Eu acho que tem muito pensamento mágico, tipo assim, no fim vai dar tudo certo? Na hora a gente vê. E não tem, né, gente? Tipo, a história, quando fala alerta antifascista, é alerta todo dia. Não é um alerta antifascista de vez em quando a Anitta te manda ser alerta, né? Pelo amor de Deus. Exato. Tinha que ser diário, né, esse bagulho, né? E é de base mesmo, né? Vejam esse documentário Antifascistas, né? Tá no YouTube. Acho que vale ver ainda, né? Porque fala dessa coisa de estar de prontidão o tempo todo. Porque, de novo, a gente tá... Semana passada estava todo mundo feliz, e aí a gente, além de ver esse plenário fazendo essa tragédia, que é o Parlamento Brasileiro, coisas super preocupantes estão acontecendo, né? Que o gabinete do ódio, por exemplo, ele está a toda. Eu acho que deve ter a ver com a prisão do Bolsonaro, né? Que eles não têm o que fazer, eles foram direto para usar o que eles têm, né? Que é o ódio, e estão atacando geral.
A gente ficou sabendo de 2 casos muito preocupantes, né, no Brasil, e tem vários no mundo. A Mili Lacombe, né, que é minha colega, trabalhei com ela por anos na TPM, uma pessoa muito querida. Ela ia participar de uma feira de livro, né, em São José dos Campos, e foi cancelado, porque o Gabinete do Ódio espalhou um corte de uma coisa que ela falou num podcast, e que era uma coisa que ela estava coberta de razão, inclusive, que ela falou que o fascismo, né, nascia das famílias e tal, que é verdade. Não foi nada demais, ela tem razão, mas eles manipulam, eles pegam e viralizam o negócio para te ferrar, né? E mulher, mais uma vez. E foi bom porque teve um contramovimento, que o Chico Sá, acho que a Adriana também, várias pessoas que faziam parte da equipe de curadoria saíram do evento, né? E num gesto também de solidariedade e de não mínimo, permitir, né? Ao mínimo, de não permitir esse tipo de perseguição que o Nicolas Ferreira já deu a senha, né, essa semana passada, que eram para as pessoas de esquerda serem perseguidas pelos seus empregadores. É uma loucura. Vamos lembrar que em 2022, 2018, eles fizeram isso com geral. Tipo, a Márcia Tiburi, uma época não podia fazer palestra, não sei se já pode, de tanta ameaça de morte que tinha contra ela. Loura Aranovich, queridíssima feminista, que era a pessoa mais atacada do Brasil, saiu do Twitter, acho que ela cansou. Eu entendo. Beijo, Lula. Te amamos. A Lola, uma época, ela não podia falar em nenhum lugar, porque ela tinha ameaça de morte e, assim, 1 milhão. Não podia ir, porque ela botava os outros em risco. E esse clima, que é uma coisa inaceitável, horroroso, ele voltou, né, com tudo. Eles estão muito atacados. E tem uma outra história horrível que aconteceu essa semana, que foi o caso da Zazá Pêssego, que era stylist-chefe, diretora de estilo, alguma coisa assim, da Vogue. E ela foi demitida depois de ser atacada pelo Gabinete do Ódio. O negócio é o seguinte, a Zazá, ela cometeu um erro, na minha opinião, que se fosse minha amiga ou filha, porque eu já estou numa idade que eu olho para essas pessoas e penso que poderia ser minha filha, eu acho que ela errou, que ela postou ali, um dia depois do Bolsonaro ser preso, ela postou uma imagem que ela deve ter pego na internet, uma coisa assim, que era um Bambi escrito em inglês. Eu gosto quando os fascistas morrem em agonia. E foi no dia que o Charlie Kerr, aquele ativista de extrema-direita, foi assassinado nos Estados Unidos. Aí o Gabinete do Ódio, e eu ouvi, sabe, que era Nicolas, era Thiago Galhaço fez parte da gangue que me atacou lá em 2022. Eu sei exatamente como isso acontece, infelizmente. Eles escolhem a pessoa, em geral mulher, e eles espalham, eles dão um grito, né, um apito do cachorro ali, e os grandes influenciadores espalham, e isso viraliza. E a pessoa está ferrada, falando que ela estava comemorando a morte do cara, do Charlie Kirk. Eu não sei se ela estava, ela diz que não, ela diz que ela postou aquilo por causa do Bolsonaro, o que faz sentido para mim. Sim. De novo, se eu fosse chefe dela, ou amiga, ou mãe, eu ia falar, paga, que vai dar merda. Mas eu entendo que é uma coisa que uma pessoa jovem posta sem pensar também. Eu acho que eu, jovem, poderia ter postado isso. Não postaria hoje. Mas eu entendo que um jovem posta, não entende? Super, no momento total. punk rock ali. Sim, claro. Totalmente, a gente já fez coisas muito piores. E eu não acho que ela, que parece ser uma menina legal, com uma carreira super bacana e tal, deseje a morte. Não é isso. Eu acho que ela está falando ali uma coisa metafórica e geral, né? Assim, fascista bom é fascista morto. Acho que é uma coisa mais assim, né? Na minha opinião. Não acho que ela estava desejando a morte. Mas aí falaram como se ela, de fato, estivesse desejando, comemorando a morte dele. E ela foi super atacada, a Vogue foi super cobrada. E aí ontem, que foi quarta-feira, ela foi demitida da Vogue. E isso que você falou de movimento, é que ela é uma menina negra, e a gente sabe o quanto é difícil uma garota negra ocupar esse espaço, muito mais, ainda mais numa revista como a Vogue. Vamos lembrar, Vogue Brasil, que há alguns anos, né? A diretora da Vogue fez uma festa com temática escravidão. Sim. Vamos lembrar? Que era um monte de loira, né? Vestida sentada em coisa de sinhá, como as pessoas pretas vestidas de branco. Procurem saber. Procurem festa da Donata, que vocês vão ver o que a gente está falando. A Vogue já deu várias escorregadas racistas. Aí agora, né, que eles vão lá e demitem a menina. E essa coisa da liberdade de expressão só vale pro lado deles, né? Pro nosso lado, nada vale. Nada, você não pode fazer uma metáfora, você não pode fazer uma alusão que você é perseguido, e eles podem ser racistas, misóginos, podem tudo, e podem até, como o Trump fez
semana passada, ou a porta-voz dele lá, ou sei lá quem, ameaçar o Brasil falando que qualquer lugar que a liberdade de expressão for bloqueada, eles poderão fazer o que eles quiserem, né? E eles podem ameaçar soberanias de países em troca só de um grito, liberdade de expressão, sendo que eles são os grandes censuradores, eles que perseguem as outras pessoas, né? Muito doido isso. Eles que fazem tudo isso, que eles que adoram falar, e fulano vai me cancelar, porque a cultura de cancelamento, ninguém pode falar. Eles que cancelam, né? Eles cancelam literalmente convite para feira de literatura. Sim. Eles cancelam literalmente. E essa liberdade de expressão, eu já acho que é um BO tão grande que a gente volta em outro episódio só para falar sobre isso, né, Jô? Porque, na verdade, é claramente a liberdade do ódio, de ser racista, de ser misógino, de ser escroto, liberdade de mentir, liberdade da fake news, é uma coisa horrorosa. Agora, essa história do Charlie Kirk, eles estão usando isso para perseguir geral, assim, né? Que, de novo, assim, a gente não está aqui falando que é legal o cara ter morrido, claro que não é. Isso mostra que, né, que a gente até falou isso no último episódio, que a escalada de violência política nos Estados Unidos é uma coisa horrível. Só que quem matou o cara era um cara também de extrema-direita, vamos deixar isso claro, sim, né? É um BO deles, que a esquerda não tem nada a ver com isso, né? Estados Unidos, né, que esse país que quer bombardear o mundo inteiro para pregar sua própria liberdade de expressão, não tem mais liberdade de expressão lá, vamos combinar. Entendeu? Democracia morreu, mas é assim, aquele mito, país das liberdades. É mentira, gente, mas agora está muito claro. Hoje tem mais um escândalo, a gente está gravando na quinta-feira, que o Jim Kimmel, que é o apresentador de um talk show que eu nunca tinha ouvido falar. Você já tinha ouvido falar, Jô? Não. Que parece que ele é super importante, mas a gente, graças a Deus, não acompanha a televisão dos Estados Unidos. Agora, ele foi demitido. Um cara que deve ser assim, tipo, o Jô Soares deles. Olha como eu sou antiga, quando eu vou citar talk show, eu cito o Jô Soares. Mas assim, o Jô Soares deles falou uma coisa que eu não conheço, eu vi. Mas ele fez um comentário que faz todo sentido, que ele falou que o movimento, a gangue MAGA, né, Make America Great Again, estava fazendo uso político da morte do Charlie Kirk, que é verdade, absolutamente verdade. E ele foi demitido por causa desse comentário político no talk show. E aí eu li aqui uma declaração de uma representante do Repórteres Sem Fronteiras da Alemanha, que ela fala que isso é uma clara evidência da deterioração da liberdade de expressão nos Estados Unidos. E tem o Trump também, que está processando o New York Times. Então você não pode, sabe, está processando imprensa mesmo. Está demitindo jornalista, tipo, lembra, Jô, Venezuela? Sim. Eles falavam. Eles são a própria Venezuela. É, né? Isso, assim. Gente. E essa perseguição continua, né? Essa semana teve uma lista foi enviada, acho que para o Trump, de figuras políticas ligadas à Universidade de Berkeley, que eram antissemitas, como a gente falou, né? E a Judith Butler, ela escreveu um texto falando, realmente tem a ver tudo que a gente falou, que ela fez uma carta respondendo, ela falou: sou uma pessoa relativamente privilegiada que encontrará uma maneira de sobreviver a quaisquer ações que o governo possa tomar contra mim. E aí ela lembrou que, enfim, é uma posição, né? Ela poderá, mas nem todos poderão, né? Assim. E eu acho que ainda tem uma coisa que é um jeito de silenciar também, que a gente, de alguma forma, é quase como se você virasse uma pessoa radioativa, entendeu? Todo mundo que se atrelar a você enquanto profissional, né? Tô falando pode sofrer alguma perseguição, né? O silenciamento, ele ocorre... E a imaginação. E as pessoas são muito loucas, porque as pessoas são tão covardes que elas acham, sei lá, elas inventam, né, razão para ser covarde, né? E estamos falando assim, no caso, eu e você, pessoas relativamente privilegiadas, na verdade, brancas, entendeu? Sim. Que não fazem, né, comparado com um ativista, assim, sim, de ação, a gente não faz nada. Sim, né? Eu moro lá em Berlim, a Jo mora na Gávea, entendeu? Se você acha que se associar a gente é perigoso, quanto covarde você tem que ser. Né? Sim, porque você faz. O que você fez, né? Agora, seu ativismo, por exemplo, em 2022, a Jo fez camisetas incríveis e muito bonitas e poéticas. Eu estava ali trabalhando, escrevendo contra o Bolsonaro, mas, né, como jornalista. Não é que a gente faça nada demais, né? Se até a gente se torna radioativa, entendeu o que eu estou falando? Sim, total.
Total. Que a gente é tipo assim, leite com pera, entendeu? A gente Sim. é total leite com pera da esquerda, entendeu? Imagina. E eu acho que ainda tem uma coisa que é, por exemplo, as pessoas não querem se associar artisticamente a coisas que possam parecer, entendeu? Vai virando realmente, às vezes, eu vejo muito isso, eu sei que eu sou chata, às vezes eu sempre volto para essa questão da Palestina, mas eu acho que ela é muito didática e para a gente entender como isso acontece, né? Elas podem falar privadamente, mas elas não vão tomar uma posição pública, porque elas acham que elas podem sofrer algum boicote, até imaginário, muitas vezes. Elas não querem confrontar com uma opinião que não está permitida. Por isso que eu vou até voltar num plot twist maluco, a coisa do Caetano, que elas esperam que seja permitido falar disso, entendeu? Eu acho que até se a gente voltar, por exemplo, na época do golpe da Dilma, as pessoas não podiam falar do golpe. Se o Caetano falou foi golpe, isso era um alívio, porque de repente virava possível você poder assumir que era o golpe, porque uma figura que é tida como meio um fiel da balança, né, ou uma pessoa liberou de falar, entendeu? Eu vejo muito isso, às vezes, em várias questões. As pessoas têm medo, e talvez até sendo uma pessoa boa com a humanidade, num raro momento meu, de virginiana, talvez elas até estejam certas de ter medo, porque as pessoas são perseguidas, entendeu? Você pode perder seu emprego, não é nenhuma loucura, né? Ou você pode nem perder o emprego, mas talvez não ser chamada, ou ser vista como uma pessoa muito politicona, milituda. A gente sabe como é isso. Milituda é o cacete, Jô, não se trate assim. Vou fazer um corte lacaniano. Fazendo, amo. Ativista. Pode fazer. Não, você é ativista, não. Milituda não. Esse povo que é isentão. Entendeu? Você está fazendo o que todo mundo devia fazer. Entendeu? Jô, que eu lembrei, agora vamos falar de isentão, então vamos mudar o tema. Também te amo, Jô, mas é verdade. É verdade, sabe o que eu lembrei? Vamos falar de isentão? Fala. Sem citar nome, um conhecido nosso, que na época do golpe da Dilma, que você bem lembrou, que foi quando nasceu a categoria isentão, entendeu? E o mundo se separou ali, né, Jô? Sim, ali foi a grande... Como é que chama? Aquele negócio que o mundo vai se partir no meio? Sei lá, como é que chama? Apocalipse binário, sei lá. O quê? Terremoto? Foi o mundo se partiu em dois. Aquela fenda tectônica que vai abrir. E aí ficaram os isentões de um lado e a gente ficou do outro. E a gente nunca mais se juntou. E a gente perdeu o trabalho. E nossos amigos nunca mais se recuperaram economicamente. Foi uma tragédia, assim. E, de fato, a gente tomou posição. Quem tomou posição ficou desse lado do mundo que a gente ficou, né? Como se fosse meio maldito ali do mundo. Isso está virando uma sessão de terapia. E o resto ficou, não. Eu sou sensato, isentão. Aí eu lembro que eu encontrei um conhecido, que ele já foi uma pessoa, quando jovem, super de esquerda, que eu achava muito legal, assim. Que aí eu encontrei esse cara na praia e ele falou, você sabe, né? Eu não posso falar nada sobre o golpe. Aí eu falei, por quê? Aí ele, porque, você sabe, eu sou diretor de um programa de decoração. Mano, não acredito. O que uma coisa tem a ver com a outra, entendeu? Entendeu? Mas não tem nada uma coisa a ver com a outra, gente. Você não ia ser atingido, não ia. Sim. Não ia acontecer nada com você. Você foi covarde. E aí tem aquela coisa que quanto mais as pessoas são isentonas e não dão a cara a tapa, mais... quem for a pessoa que vai falar vai ser o alvo, né? Isso é muito nítido. Se todo mundo tá vendo uma situação e tá ali se posicionando e tal, isso cria um movimento natural até de proteção, né? De todo mundo tá falando. Se todo mundo se acovarda e ninguém fala porra nenhuma, e daí vão lá as mesmas pessoas de sempre dar cara a tapa, elas vão se fuder, né? Assim... Uma vez eu entrevistei um urbanista, que não tem nada a ver com isso, mas tem, que a gente estava falando sobre essa coisa horrorosa de ruas fechadas, né, de botar guarita e de tudo, e claro que eu quero uma cidade segura e, né, não estou falando contra a segurança pública, mas ele falou uma coisa que se aplica a várias coisas, assim, metaforicamente, que era, quanto menos gente está na rua... Se todo mundo só anda de carro, né? A pessoa tem medo de andar na rua e não anda, quanto menos gente tem na rua, mais perigosa a rua fica. De alguma forma, fazendo um pensamento
em relação a isso. Quanto menos gente fala, mais quem for falar vai virar um alvo fácil, porque tá todo mundo acovardado com medo, né? Só que as pessoas, eu acho que elas têm um pouco de falta de fé no nosso próprio poder, mesmo parecendo meio ingênua, entendeu? Mas assim, é uma falta de fé na própria potência humana que você junto e em movimento poderia fazer coisas, entendeu? Por isso que eu brinco da caetanização, como se precisasse, como se você não acreditasse que a gente, que é common people, né, que não somos, né, que não fizemos a Tropicália e que não somos o Caetano, a gente não tivesse um poder de voz, né? Assim, é curioso, assim, acho que é uma falta de fé em si mesmo, né? Assim, e eu acho falando que você tem que se posicionar sobre tudo o tempo todo. Sim, né? Mas claro. Algumas posições em momentos cruciais você vai tomar, e tem umas que eu não tomo, por exemplo, isso aqui, desde que eu passei por esse trauma de 2022, que eu sofri ataques de ódio em massa e depois fui demitida pelo UOL, que me demitiu e me largou na rua, em vez de me proteger, eu fiquei super traumatizada, fiquei com estresse pós-traumático mesmo. E aí teve uns momentos, né, Jô, que eu falei, não vou entrar nessa. Claro, claro. E que você falou, Nina, descansa. Sim. É sua hora de descansar, deixa que a gente fala. E também Sim. já teve momento que você, tem momento que cada um reveza também, não é assim toda hora, né? Exatamente, eu acho que se tivesse esse revezamento, né, o mundo ia ser um lugar muito mais, mais legal. Então, se você está no Brasil e ouvir esse podcast até esse dia, né, até domingo, você sabe que tem milhões de manifestações. Mas só quero fazer, antes de acabar, uma breve defesa do Caetano, que eu falei para a Jô, que quando eu compartilhei, inclusive, esse post do Caetano chamando para manifestação, e eu achei muito legal ver um cara de 82 anos falando que temos que ir para a rua. Eu acho que tem uma força de vida aí muito bacana, Sim. sabe? Eu acho muito Sim. legal que o Caetano ainda tá falando temos que ir para a rua. Então, assim, beijo, Caetano. Assim, achei foda, compartilhei. Tomara que ele vá. Se ele for, vai ser incrível. Eu acho que ele vai, porque eu vi alguma coisa aqui que passou no meu zap falando que ia ter coisa musical. Então, eu acho que pode até ter um show do Caetano, gente. Fiquem ligados. Nossa, eu não vou estar aí, vou perder mais essa, Jô. Será que eu vou? Venha, Nina. Não sei. Mas, enfim, gente, se vocês puderem, participem das manifestações. Não fiquem esperando a Anitta chamar você para fazer as coisas. Pelo amor de Deus, vocês já cresceram, gente. Coisa de criança. Até semana que vem. Fomos. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete, o 60. pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.